gente vai falar de um Brasil fluente em dados, da democratização e por que isso, né? Para quem? Como? Esse é o nosso grande sonho agora, que inicia nessa nossa nova fase de vida, Lúcia, em que a gente está aí 10 anos depois, com todo esse time, com todos esses parceiros, com milhões de pessoas participando no mundo inteiro desse grande desafio. Mas eu vou falar muito rapidamente aqui, porque quem está nos acompanhando já sabe um pouco do Social Good, já sabe um pouco da educação em dados. Mas hoje nós vivemos na era dos dados. E nós sabemos que nós precisamos entender de dados para poder, no mínimo, navegar nesse oceano, nadar nesse oceano. E aí nasce, lá em 2017, uma vontade de trabalhar com dados para o bem, em que nós já estávamos aqui todos juntos, né? A Georgia, o Américo, a Luciana, o Eduardo Satamini da Endi, a Lúcia, todo o nosso time trabalhando para usar os dados para o bem, além da tecnologia, porque afinal de tudo nós somos pessoas, e são as pessoas que geram dados. E aí veio a evolução, e a gente foi vendo no mundo que há um movimento de alfabetização em dados. E nós entendemos que esse nosso novo sonho, essa nossa nova provocação de inovação é trabalhar com a educação em dados, que vai para além da alfabetização em dados. E por quê? Porque nós vimos de que nós temos que ir além das 4 competências que o mundo corporativo está trabalhando, né? Que então é ler, analisar, trabalhar e se comunicar com dados. E por que isso? Porque nós entendemos que a educação em dados é para todas as pessoas, não é para técnicos, não é para o mundo corporativo, é para cada um de vocês que está chegando aqui nos assistindo, para cada um de vocês que está em volta. E por isso essa grande aliança, essa grande coalizão, para conversar com todos os públicos. E aí nós incluímos 3 competências, que no nosso ponto de vista não podem faltar. Ética, privacidade e segurança, tomada de decisão com dados e a impacto social com dados, que é um nosso grande papel, desde o começo no uso da tecnologia. Então, com isso, nós evoluímos, a Carol falou aqui um pouquinho antes do painel, temos uma metodologia, assim como várias outras que criamos ao longo da história do Social Good Brasil, e essa metodologia é para educar os brasileiros em dados. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre o ponto de vista de cada um de nós que está aqui, né? E eu espero que a gente consiga passar para vocês uma visão do todo, do porquê democratizar. Então, eu vou começar com a Lúcia, falando um pouco sobre a educação no Brasil, a importância da educação em dados e um trabalho maravilhoso que ela desenvolve no Centro de Inovação da Educação Brasileira. Lúcia, está contigo. Obrigada, Fernanda. Eu vou dar um panorama bem rápido de onde está a educação brasileira em relação ao uso de tecnologia e alfabetização em dados, para que sirva de pano de fundo para a nossa conversa aqui, né? O Social Good Brasil realmente foi pioneiro em pensar o impacto da tecnologia para o bem. Só em 2019, a OCDE começou a publicar documentos e estudos mostrando quais seriam as habilidades que as pessoas deveriam ter, qualquer pessoa deveria ter, para viver bem no século XXI. Ela fez uma projeção de até 2030 e pensando o que um cidadão em 2030 precisa saber e saber fazer para que ele consiga viver e exercer a sua cidadania e o seu propósito no mundo. E foi muito interessante porque foi a primeira vez que num documento oficial de educação a alfabetização em dados aparece separada das competências digitais. Quando o CDE mapeou, né, ele tem um compasso de aprendizagem, então, para onde toda a educação deveria caminhar para preparar as pessoas, ele fala nos fundamentos, naquilo que é básico, que toda pessoa deveria fazer, está, claro, o cognitivo, saber ler, escrever e matemática, as soft skills, né, as habilidades socioemocionais, as competências digitais e a digital literacy, né, a alfabetização em dados e saber ler o mundo. É interessante porque quando a OCDE publicou esse documento,
Logo, nós, educadores, fizemos um paralelo com o que o Paulo Freire dizia, né? Paulo Freire, esse ano, faria 100 anos, mas ele continua muito atual, porque ele dizia que um cidadão deve ser capaz de ler o mundo em que ele vive. E hoje o nosso mundo, a leitura do nosso mundo só é possível se a gente sabe ler, coletar, ler e interpretar dados que são gerados pela tecnologia. Então, hoje, alfabetizar uma pessoa para o século XXI é prepará-la para coletar, analisar e tomar decisões baseadas em dados. Quem não sabe fazer isso vai ser um analfabeto em dados e, mais ainda, vai ter a sua cidadania limitada a alguns aspectos que não é possível você exercer a sua cidadania plena sem ter essa habilidade de dados. No Brasil, nós tivemos alguns avanços, né? Quando a Base Nacional Comum Curricular foi promulgada, a competência número 5 já falava de competência digital, alguns interpretam como a competência da cultura digital, que fala em compreender, utilizar e criar tecnologias de uma forma reflexiva e ética, e saber usar os dados gerados por essa tecnologia para a resolução de problemas pessoais e coletivos da sociedade. Então, já está escrito, né, na grande diretriz curricular brasileira que a alfabetização em dados é uma competência que todos os estudantes brasileiros, independente da classe social, de onde eles vivem, devem desenvolver. Quando a pandemia trouxe essa grande disrupção, que foi o fechamento das escolas, a tecnologia passou a ser utilizada de uma maneira mais frequente, ainda de forma muito desigual e às vezes inadequada. A tecnologia foi usada, às vezes, só para perpetuar algumas práticas pedagógicas já tradicionais, que a gente já sabia que não davam resultado de aprendizagem, mas o que ficou mais desvelado foi a incapacidade das redes de ensino e professores e gestores públicos em trabalharem com dados para saber se os alunos estavam aprendendo e saberem usar esses dados para melhorar as estratégias de ensino remoto que estavam sendo desenvolvidas. Então, essa disrupção deixou muito claro que nós ainda estamos nos estágios iniciais do uso da tecnologia na educação, e aí nos primeiros mesmo estágios do uso de dados para a melhoria da educação. E aí, quando eu falo em dados, eu falo tanto de dados de aprendizagem, como dados de gestão dos sistemas públicos de ensino. A partir de agora, a grande palavra que tem sido usada a partir da disrupção da pandemia é o ensino híbrido. Hoje já não há mais discussão que a tecnologia vai fazer parte, deve fazer parte do processo educacional. Mas ainda há muitas questões em aberto, né? Primeiro, questões relacionadas à infraestrutura das escolas, à competência dos professores de saber recursos educacionais digitais que são utilizados e a infraestrutura de conectividade e de acesso a dispositivo. Tudo isso forma um grande desafio que o Brasil vai ter que enfrentar num curto espaço de tempo para que essa promessa do ensino híbrido realmente seja cumprida, seja realizada. E aí, quando a gente fala em ensino híbrido, já para terminar esse nosso panorama inicial, o ensino híbrido ele só faz sentido se a tecnologia for incorporada no processo pedagógico para ampliar o tempo, o tipo de experiência de aprendizagem, diversificar a experiência de aprendizagem e o ritmo de aprendizagem de cada estudante. É o que a gente chama de personalização do processo de aprendizagem. Isso só acontece se o professor souber trabalhar com os dados gerados pelo uso da tecnologia, das plataformas educacionais para os seus alunos. Então, nós temos um grande desafio. Primeiro, que o Social Good Brasil já está endereçando, que é o que uma pessoa precisa, qualquer pessoa precisa saber sobre dados. Mas nós temos na educação pública o segundo desafio, que é, agora que a gente já sabe o que ensinar, como nós preparamos os nossos professores para ensinarem.
e cada vez fica mais claro que nós temos que ter um olhar de equidade, né? Cada vez mais a gente precisa incluir os jovens em situação de vulnerabilidade social, que já têm uma barreira física de acesso a dispositivos, mas eles não podem ter uma barreira de conhecimento, de saberem, de terem a capacidade e as habilidades necessárias para usar os dados que eles mesmos geram, né? Que todos nós geramos o tempo todo, hoje em dia, sobre as nossas vidas, para buscar soluções, para poder avançar, tanto do ponto de vista pessoal como profissional. Então, acho que o Social Good trouxe o tema já há algum tempo atrás, de uma forma super pioneira, da importância da educação em dados, e agora os sistemas de ensino, as redes públicas de ensino, estão conscientes desse desafio, mas ainda precisam de muita orientação sobre como preparar essa nova geração que vive num mundo permeado por dados, que gera dados, como que ela vai usar isso para o seu benefício pessoal e o benefício de toda a humanidade. Então, esse é o primeiro panorama. Bem, obrigada, Lúcia. Eu acho que é super importante esse panorama. E a gente sabe do desafio gigantesco, e eu reforço que é um convite para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que vai nos ouvir depois, que está acessando a plataforma, que vai ficar no Festival 365, é um convite para participar conosco, porque precisamos de muitos. A gente quer fazer no Brasil a democratização, quer levar para todo mundo, como a Lúcia falou, em vários níveis, mas não é possível fazer isso se a gente não chegar na educação pública brasileira, que é um grande desafio. Eu queria convidar agora o Américo para falar para nós sobre o desafio da Fundação Telefônica Vivo, né? Está conosco no SGB desde o PowerPoint, né? Acreditando, construindo cada programa, cada metodologia. Eu acho que é importante a gente compartilhar com vocês que as nossas metodologias sempre foram inovadoras, pioneiras, a da educação em dados também mas isso é um trabalho de muitas pessoas juntas, né? Muitas cabeças e muitas mentes brilhantes. E aí a gente tem um papel importantíssimo da Telefônica Vivo nesse essa construção conosco. Américo, conta um pouquinho aqui para nós a sua visão e da Fundação Telefônica Vivo. Obrigado, Fernanda. Bom, Lúcia, obrigado pela introdução. É sempre um prazer te ouvir falar e como isso coaduna com os nossos propósitos, né? Acho que a gente está numa empresa de tecnologia, pessoal, e o que a gente vem observando é que existe uma necessidade crescente de todos os negócios terem profissionais que compreendam os dados, que desenvolvam o senso crítico a partir das análises, a partir de uma compreensão mais ampla dos problemas, e sem compreender dados, você não consegue chegar na causa raiz, e por consequência soluções muitas vezes são equivocadas, né? Voltando para o campo da educação, parece aparentemente paradoxal, porque a gente tem em torno de 30% de desemprego entre os jovens. Acho que esse número ele tem aí um benefício da estatística, porque só considera aqueles que estão buscando trabalho. Então esse número pode ser muito maior, e por outro lado você tem aproximadamente entre 140 mil e 300 mil vagas, aí, de acordo com o Instituto, com a base que a gente busca. Eu estou usando aqui um número da Brascom, aproximadamente 140 mil vagas de profissionais que conheçam de ciência de dados. Então é absolutamente paradoxal. Isso mostra que a gente tem uma grande deficiência na formação dos nossos profissionais, e essa formação ela começa lá no banco escolar. A Lúcia trouxe alguns dados sobre educação, embora a nova BNCC, contemple a competência digital com a sua importância e dê destaque a ela, o poder público ainda não conseguiu preparar as escolas para oferecer essa formação. Até vou citar, Lúcia, tomar liberdade poética aqui de citar um dado importante. Nós temos lá no CIEB o Guia EduTech, que é um material incrível de autoavaliação, de familiaridade digital por parte dos professores, e os nossos professores também têm baixa fluência em dados. Numa escala de 1 a 5, a média geral nacional é número 2. Nós estamos no nível 2 de conhecimento. Então tem muito espaço para crescer. Se a gente olhar o lado cheio do copo dessa história, é que existe uma necessidade premente de se formar as pessoas e preparar as pessoas para obter essa fluência digital, começando dentro da escola pública. Porque, por mais que nós tenhamos projetos pontuais, a escola pública é quem faz a escala no nosso país, quem faz esse processo chegar a todos os recôncavos do nosso Brasil. Nós estamos falando só no ensino médio, aproximadamente aí 6 milhões de jovens que podem receber esse tipo de formação já a partir do novo ensino médio.
Então, acho que existe uma demanda reprimida na sociedade, na verdade não é mais reprimida, né, explícita da sociedade, das empresas em busca desses profissionais. Existe um vasto campo de empregabilidade e desenvolvimento. Tem a dimensão do poder público, que é fundamental. Então, o poder público também poder tomar decisões baseadas em análise de dados, e como a Fernanda trouxe no início da nossa conversa, não é simplesmente eu acho que esse é o melhor caminho, não se trata das nossas percepções individuais, mas sim obter consistência naquilo que nós estamos falando, buscar as informações necessárias para lastrear as melhores decisões possíveis e que efetivamente atinjam o seu propósito, que a gente chegue na finalidade que está sendo proposta, seja ela a inclusão das pessoas, a redução de desigualdades. Nós estamos com um problema enorme no nosso país da fome em função da pandemia, então a gente precisa se familiarizar com o trabalho, com os números, com as informações que nos chegam e a partir dessas informações tomar decisão, porque isso é muito importante. Eu não podia esquecer um outro aspecto que dentro da escola pública também é muito relevante, a questão da ética, a privacidade e segurança. Essa é uma das competências mais importantes, porque a gente navegar nas páginas e utilizar informações que estão disponíveis online, é fundamental que a gente entenda como está sendo usados os dados. Para que serve aquele de acordo que a gente dá quando acessa uma rede social e diz que a partir de agora tudo que a gente está publicando ali é de propriedade daquela rede. Então, esse baixo conhecimento de dados nos deixa mais vulneráveis e, por consequência, mais vulneráveis a fake news, menos críticos naquilo que a gente recebe e, por consequência, gera um nível de desemprego maior. Então, na visão da Fundação Telefônica Vivo, no nosso propósito, digitalizando para aproximar, educando para transformar, o que a gente se propõe é levar esse conhecimento para dentro da escola pública. E a partir de todos os aprendizados que a gente tem com o Social Good, nessas trocas incríveis que a gente tem a oportunidade de fazer, de aprender, a gente também constrói soluções para essa natureza. Eu não posso dar spoiler para vocês, porque daqui a pouco a gente vai fazer um lançamento em parceria com a Lúcia, que trabalhou com a gente arduamente nesse material, mas logo menos a gente vai ter uma novidade para as escolas públicas, uma proposta onde a gente consiga realmente entrar no poder público, na política pública, com estas formações, levando os conceitos do cidadão de dados para o banco escolar. Já deu spoiler, né? Já contei para vocês, mas a gente quer muito chegar nesse lugar. A nossa ambição é que os 6 milhões de alunos do ensino médio e todos os outros jovens que queiram tenham acesso a esse conhecimento e possam se familiarizar, atuar com isso e aprender a trabalhar com dados. Isso não só vai melhorar a empregabilidade, como vai melhorar a nossa cidadania e, por consequência, fortalece a nossa democracia. Então, acho que esses 3 pilares, para nós, são fundamentais nessa atuação e, por isso, é tão importante esse tema. A fluência em dados não é só para mim, é para vocês que estão nos ouvindo, para todo mundo que queira aprender sobre isso. E, na verdade, como a Fernanda costuma dizer, quando a gente vai fazer qualquer compra nossa, a gente já trabalha com dados, fazendo uma pesquisa e fazendo um levantamento de preços. Então, vamos transformar isso em mais ações consistentes e aprender cada vez mais sobre esse tema. Para nós, é fundamental que todo mundo saiba trabalhar, ler e tomar decisões a partir dos dados. Super obrigada, Américo. Eu acho que essa abordagem das políticas públicas, né, que você já deu spoiler, que bom, porque assim a gente pode falar um pouquinho do assunto depois. Sim, não democratizaremos, não teremos um Brasil fluente em dados sem a nossa educação pública e sem os nossos jovens. Então, dentro dessa grande aliança, é um grande desafio, mas que bom que a Fundação Telefônica Vivo e o CIEB estão trabalhando nisso com muito carinho, e logo a gente vai ter muito boas novidades. Eu acho que para o festival do ano que vem, né, a gente sempre faz um compromisso para o próximo, vamos ter ótimas novidades nesse campo. E, então, olha, Fê, se tudo der certo... No próximo festival, eu e a Lúcia vamos estar aqui para contar para vocês os impactos dessa nova ação. Com certeza, estamos juntos aí desde o começo. Eu acho que o nosso papel aqui no Social Good Brasil é jogar para o universo, né? E aí sempre tem o parceiro e, enfim, todos os atores dentro de um ecossistema, dentro de uma jornada que vão levar para um caminho, para o outro, para que a gente possa democratizar e ser, de novo, referência mundial, porque o Social Good Brasil é referência mundial no sistema do Plus Social Good, porque nós temos programas, temos metodologia, alcançamos muitas pessoas, e com a educação em dados não vai ser diferente. E aí eu vou chamar a Luciana, que
A Andy está conosco desde antes do Social Good Brasil, quando nós éramos ainda voluntários online, trabalhando com o digital, sempre acreditando, né, construindo conosco e, mais uma vez, construindo conosco a educação em dados em várias frentes, tanto para dentro da empresa, nos programas que apoiam. E a Luciana, assim, uma mulher incrível, a primeira diretora mulher da Andy. Fico muito feliz que seja com você que a gente está conversando esse ano, construindo isso, né, uma pessoa de tecnologia, então não poderíamos estar melhor acompanhados, Luciana. Está contigo, né? E muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fê, o convite. É uma honra estar aqui nesse painel com essas pessoas tão inspiradas e tão inspiradoras, né? Falar depois da Lúcia e falar depois do Américo, poxa, fica pouco a dizer. E eu queria aproveitar e conectar a fala de vocês, né, da Lúcia, do Américo, da Fernanda, e trazer 2 pontos dentro desse tema que a gente está falando, tá? O primeiro deles, a gente está falando aqui de alfabetização em dados, e que é o nosso objetivo, a gente acredita muito nisso. E também, quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer, e eu queria lembrar todo mundo, a Lúcia falou um pouquinho disso rapidamente na fala dela, que a gente tem, além da alfabetização em dados, a gente tem alguns outros caminhos ainda a trilhar no Brasil, nesse nosso Brasil tão grande e tão desigual, em termos de alfabetização, né? Então, a gente tem a questão da alfabetização convencional, infelizmente, ainda com dados de 2019, do censo de 2019, a gente tem 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos no país, que é uma coisa muito triste, porque quando você pensa que para eu começar a trabalhar com dados, eu preciso ter a base. E quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha em termos de equidade, uma coisa que a Lúcia trouxe bem forte, eu preciso garantir que eu consigo ter essa base disponível para todo mundo. E quando eu olho para o país e eu vejo que a gente ainda tem problemas na alfabetização mais básica, poxa, eu como empresa e como a gente acredita muito, a educação é um dos nossos pilares de responsabilidade social, a gente acaba também atuando para trabalhar não só na alfabetização de dados, mas também em programas de ensino de jovens adultos, porque eu preciso, quando a gente pensa em dados, eu falo, vocês comentaram, educadores, jovens, com certeza, isso a gente precisa atuar forte na educação de dados. Mas eu tenho um público que está numa faixa etária no meio. Ele não é nem jovem, mas também não é educador, mas está ou inserido ou à margem do mercado de trabalho, ou são pessoas mais sêniores que não tiveram essa oportunidade. E aí, quando a gente passa a pensar nos nossos programas sociais, inclusive aqui na parceria com o pessoal do Social Good, a gente procura sempre inserir esse espectro mais amplo. Então, falar também de alfabetização básica, com o programa de educação de jovens adultos, falar também de alfabetização digital, de uma forma geral, não só a educação em dados. Então, a gente tem programas perto das nossas usinas, nas comunidades, onde a gente atua de formação de jovens e de adultos em termos de alfabetização digital geral. E a gente tem também, em parceria com o Social Good, o programa de educação em dados, né? E isso é super importante, como o Américo falou, para a população em geral, porque tem uma estatística que diz que apenas 21% dos estudantes de 16 a 24 anos são alfabetizados em dados, então a gente tem um espaço aí enorme para trabalhar nesse nosso Brasil desigual, e a gente tem que começar a atacar isso nas frentes distintas. Muito feliz de saber do projeto ali do Américo e da Fundação Vivo, porque acho que isso vai conseguir abordar esse tema. Dentro da Andy, então, a gente aborda esse tema na responsabilidade social, mas tem um outro ponto, que é o segundo ponto da minha fala, que eu gostaria de trazer, que é dentro da nossa própria empresa. Porque quando a gente pensa, né, poxa, nós estamos num contexto privilegiado, empresa privada, numa região do país onde a desigualdade social é um pouco menor, de repente eu não tenho essa necessidade. E isso não é verdade, tá? Porque a gente entende que hoje as demandas de negócio que existem fazem com que todas as pessoas, todas as empresas, cada vez mais trabalhem para o que a gente chama de data-driven, né? De tomar suas decisões baseadas em dados. Mas para fazer isso, eu preciso ter os meus colaboradores sabendo interpretar,
criar e trabalhar com os dados. Né? E, assim, é muito difícil você ter uma força de trabalho totalmente formada para isso. Tem alguns dados de uma universidade da Pensilvânia que diz que hoje apenas 24% da força de trabalho global está totalmente confiante na sua capacidade de trabalhar com dados. E muitas empresas, de acordo com uma estatística do Gartner, que é um instituto de pesquisa de tecnologia dos Estados Unidos, mais de 80% das empresas que responderam à pesquisa têm uma intenção de ter algum programa interno de educação em dados. Então, realmente, esse é um ponto para a gente trabalhar. E aqui, junto com o Social Good Brasil, a gente juntou as duas coisas. A gente tem um programa de formação em dados, onde a gente atende tanto a comunidade em geral, como os nossos próprios colaboradores internos, que foi um sucesso, e a gente está ampliando isso agora também para 2022. Né? Então, acho que são essas duas perspectivas que é importante a gente trabalhar. A gente fala muito da sociedade em geral, e é importante, mas nas empresas privadas também é um assunto que a gente tem que tratar e endereçar. E estamos aqui para isso. Super obrigada, Luciana. Eu acho que a forma que vocês estão levando a educação em dados, tanto para dentro da ENDE, do grupo inteiro, quanto para os programas que vocês apoiam, como Mulheres do Bairro, que é incrível, né? Quanto aplicando a autoavaliação e levando o cidadão de dados, que é um dos cursos iniciais, né, de educação em dados, mostra o espectro de tudo isso, e desde o começo a gente falou da educação pública, do Américo, daqui a pouco vamos juntar tudo, conectar e ver como é que a ENDE também pode, né, impactar na educação pública, como você bem falou. E aí tem uma outra área, que é uma área que nós entendemos e nos desafiamos lá em 2018, aqui junto com a Fundação Telefônica Vive, com a ENDE e com o Instituto Humanize, a Geórgia, que grande parceira e companheira, o Instituto também, para que a gente pudesse de verdade entrar nas políticas públicas, nos gestores públicos, porque se nós não entrarmos na gestão pública, nós teremos as decisões das políticas públicas não baseadas em dados. Então, começamos lá em 2018 com um laboratório, construímos juntos, a Geórgia, que o Instituto Humanize liderou uma aliança, né, que trouxe outros institutos e fundações, e a gente começou a capacitar gestores públicos com a nossa metodologia. Na Covid tivemos um trabalho excelente, né, no uso na gestão dos dados e realmente salvando vidas com dados, e o Instituto Humanize é o nosso grande parceiro aqui esse ano de novo, para que a gente possa estar com força na gestão pública, nas políticas públicas, e aí eu vou deixar com a Geórgia contar um pouquinho aqui, e tudo que é também o sonho dela, né, um propósito dela como pessoa e como instituto. Está contigo, Geórgia. Obrigada, Fernanda. Antes de mais nada, gostaria de agradecer Social Good Brasil pelo convite, parabenizar e celebrar toda a equipe da SGP nesses 10 anos de festival. Já é um começo de uma jornada incrível aí desse trabalho de trazer essas informações relevantes aí de como o mundo digital ajuda a gente numa nova democracia aí que deságua aí desde o começo da história do Brasil. Esse evento é um evento super importante porque ele traz aí a inovação como a espinha dorsal aí dessa troca e desses debates tão necessários para o nosso momento atual. Queria também saudar aqui os colegas, né, a Lúcia, a Américo, Luciana. É muito interessante ver aí, a gente está desde um bom tempo já olhando cada qual no seu lugar de fala, cada qual com o seu chapéu, para esse tema tão importante, que é democratizar informação e trazer a tecnologia para um Brasil mais igual, menos desigual. E é ótimo ouvi-los aí. Falar por último tem uma facilidade aqui, porque vocês já trouxeram e já pautaram muitas das coisas que a gente iria falar. Vou tentar adequar isso ao lugar da gestão pública. Então, a gente acha que dados têm muito a dizer e a colaborar com o desenvolvimento do Brasil e essa construção dessa sociedade mais justa. A deficiência em alfabetização de dados já é um obstáculo, como a gente ouviu aqui antes, em todos os setores, né? Essa falta de competência para ler, para interpretar,
sobretudo para compreender e usar esses dados, é fundamental e impacta os resultados aí de tudo que a gente faz na vida. E não é à toa que essa fluência de dados está no centro desse debate de hoje aqui, né? Então, quando a gente pensa na importância e no potencial desse tema para o Brasil, a gente não pode deixar de falar dessa atuação da gestão pública, né, no Brasil. Então, tem essa nova habilidade precisa ser falada, precisa ser conhecida, precisa ser encarada, e deve ser um ativo, né, na qualificação da gestão pública no Brasil. Então, a gente acredita que esse é um ponto muito importante que a gente gostaria de trabalhar e transformar aqui no nosso país. Já há uma sensibilização no setor público para a importância do uso de dados, mas a gente acha que, principalmente na área de planejamento e de apropriação de informação, mas não existe ainda isso como um dos pontos elementares aí na tomada de decisão baseada em dados e evidências e informação de qualidade. Então, a gente vê isso começando, a pandemia acho que deu um tapa na cara e acelerou muito esse processo, e a gente acha que alguns lugares do Brasil têm feito um trabalho primoroso em relação a isso, em acelerar esse processo de como a tecnologia e dados podem ser trabalhados aí dentro da gestão pública para ajudar nisso que a gente está fazendo. Então, mas acho que tem muito a avançar, né? O setor público ele tem especificidades que devem ser percebidas para a gente absorver aí esses ganhos trazidos pela fluência de dados. E a gente precisa, às vezes, mostrar que caminhos mais fáceis podem ser trabalhados aí, sistemas, plataformas, informação. Um exemplo disso que me vem à cabeça, um trabalho até feito em parceria com o Social Good em outros lugares, inspirado em outros lugares, mas que a gente fez um trabalho, ajudou o governo do estado do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente, a fabricar e a prototipar um robô, um bot chamado Flora. Por incrível que pareça, o nome é muito inusitado, mas muito feliz, porque é um bot que trabalha licenciamento ambiental no estado do Pará. A gente percebe que licenciamento ambiental em nível estadual, muitas vezes, tem a ver com você resolver uma série de etapas administrativas, muito mais do que jurídicas, que precisam ser vencidas com celeridade para você colocar o processo de licenciamento em outro lugar, cumprindo o que a lei manda, mas dando condição para o cidadão que quer estar dentro da lei poder ter o seu processo vencido e seu empreendimento viabilizado. E aí um bot, um projeto não muito dispendioso do ponto de vista financeiro, está fazendo uma revolução no processo de licenciamento no estado do Pará. Então, às vezes tem uma solução, usando tecnologia, usando informação, para agilizar um pouco a vida do servidor público, que muda tudo, né? Então, esse é um exemplo claro de como essas coisas todas podem mudar a vida e ilustrar para adaptar outras soluções de problemas dentro da vida do gestor público. Eu acho que, quando a gente cita esse exemplo, a gente tenta só assim dizer, olha, às vezes tem solução simples para problemas complexos, e juntar todas essas coisas são importantes. Um outro ator importante, eu acho que nessa democratização de dados, uso de tecnologia, e a gente se apropriar da informação de uma forma mais plural e fluida, tem a ver com um lugar que é tão importante para a gestão pública brasileira, que são as escolas de governo. A gente tem escolas de governo federais, como o ENAP, Cerzedelo Correia, ali no TCU, como a gente tem escolas estaduais e algumas até municipais, fazendo um trabalho muito interessante e muito rico em formar o gestor público, seja o gestor público concursado, terceirizado ou comissionado, que é feita a gestão pública brasileira. E as escolas de governo têm um papel muito proeminente em construir e trabalhar dados, trabalhar informação, trabalhar tecnologia nesse lugar. Então, a gente acredita muito nas pessoas, a gente acha que o vetor de mudança está muito dentro de cada um, e quando a gente acha que a gestão pública brasileira ela tem que ter as melhores pessoas resolvendo os problemas do Brasil, e sendo selecionadas e trabalhando no Brasil por competência, com meritocracia, a gente acha que isso tudo que Lúcia trouxe aí, o uso da tecnologia, o Américo, como a gente pode encarar e enfrentar a desigualdade
e Luciana aí falando do papel da ENDE na alfabetização digital, olhando para a juventude, olhando para os adultos, acho que a gente coroa aqui com um pouco do olhar do Humanize, de como é que a gente tem os melhores gestores públicos tomando as decisões e usando plataformas, ferramentas, melhores práticas e dados para uma gestão pública mais equânime, para um Brasil mais sustentável. E com isso, assim, acho que é com muita alegria que a gente celebra aqui essa parceria com o Social Good. São 10 anos de trabalho aqui árduo em tropicalizar o que a rede Social Good faz lá fora. Fernanda e sua turma têm feito um trabalho primoroso nessa direção, e para a gente é uma alegria estar aqui, e esperamos viver mais outros 10 anos nessa troca, nesse aprendizado coletivo, com essa rede tão fluida de pessoas olhando para dados, olhando para a informação, para construir um Brasil melhor. Muito obrigada. Jorge.
bem, gente, evento online, 5 dias, né? Alguma coisa em algum momento a gente ia perder a conexão. Então, desculpas aqui a quem está conosco, desculpa a nossos painelistas, né, nossos parceiros, mas a gente está de volta aqui para retomar a conversa sobre a democratização e o Brasil fluente em dados. Uma coisa que eu acho bem importante colocar, assim, depois de todas as falas, é que eu acho que vocês puderam ver que a gente consegue atuar em todos os setores, mas num grande ecossistema, numa união. Então, você pode aplicar a educação em dados dentro da empresa, né, no setor público, na gestão pública, nas pessoas individualmente, na educação pública. E aí eu acho que vale a gente tangibilizar, antes de entrar aqui na nossa conversa, que você que está aí em casa, está nos assistindo, ou está vendo depois na nossa plataforma, faz a autoavaliação que está aqui na plataforma, vê a sua fluência em dados, não precisa se assustar. São 4 níveis, né, e a gente vai ajudar você a navegar. E aí você faz essa autoavaliação e entra no Habilidades no YouTube do Social Good Brasil, que você vai ter 8 episódios das 7 competências e vai ficar craque num primeiro nível de fluência em dados. Vem com a gente para esses momentos, que eu acho que vai ser bem legal. E o Cidadão de Dados, que é um dos cursos que foi citado aqui pela Luciana, da Endi, pelo Américo, né, está sendo aplicado por nossos parceiros, pelos investidores, dentro das empresas, para os gestores públicos, em turmas, também a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis para jovens. Então, ele é um curso iniciante de educação em dados para todo mundo. Eu estou vendo que a gente está na tela aqui com a Lúcia, a Luciana e a Geórgia, né? A ideia, aqui nós temos 10 minutos, é de a gente poder fazer uma conversa entre nós, assim, sobre o que cada uma trouxe desse painel e como que a gente pode, talvez, perguntar uma para a outra, né, sobre o que está fazendo, como visiona tudo isso, como é que está acontecendo. Está com vocês. Fernanda, eu queria... Pode, Lúcia. Desculpa, quer falar, Luciana? Vai lá, Lúcia, por favor. Não, eu ia pontuar exatamente isso que você falou, da democratização de dados. A gente precisa de várias estratégias para conseguir. É um conhecimento novo, né? A humanidade nunca gerou e acumulou tantos dados, e, portanto, essa habilidade de saber lidar com dados é nova para todos, né? Para todas as gerações. Então, é isso, a gente precisa trabalhar com a criança que está entrando na escola, incluindo isso no currículo escolar, mas também trabalhando com profissionais que já passaram pela universidade, né? É o típico tópico do lifelong learning, né? Da aprendizagem ao longo da vida. E provavelmente daqui para diante a gente vai precisar ter muitos outros conhecimentos que nenhuma educação primária ou secundária de ensino médio ou superior vai dar conta de atualizar. E aí gostaria de destacar esse pioneirismo do social good, né? Quando, há 6 anos atrás, nós começamos a pensar no CIEB, no Centro de Inovação para a Educação Brasileira, em como trazer tecnologia para a educação, já era uma grande inovação. Hoje, e a Fernanda é muito provocadora desses movimentos de repensar, hoje nós já estamos pensando não só saber usar a tecnologia, mas também ter essa alfabetização em dados. Então, eu acho que aqui as falas em diferentes momentos foram mostrando isso, que para a gente atingir essa meta de democratizar a educação em dados, todos os atores do ecossistema realmente vão ter que trabalhar e vão ter que dar essa oportunidade de aprendizagem para os seus funcionários, para os seus colaboradores ou para os seus estudantes, né? E já que o Américo deu o spoiler, né, muito pela provocação do Social Good Brasil, o CIEB foi instigado pela Fundação Telefônica para construir um currículo de ensino médio, né, um itinerário formativo, como a gente fala agora, sobre o ensino médio em ciência de dados. E a grande inovação desse currículo é que ele tem qualificações intermediárias. Então, nos 3 anos de ensino médio, o jovem que vai ser, né, um técnico em ciência de dados, ele pode sair como assistente de gestão de dados, como assistente de Big Data, como assistente de análise de dados. Então,
O currículo ele vai propondo um grau de complexidade, mas já dando para os jovens qualificações intermediárias para que ele entre no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que depois o Américo vai falar mais um pouquinho, mas assim, é de novo uma inovação muito grande a nível de Brasil que pode ir para o mundo todo. É uma nova profissão, um novo currículo adaptado no currículo, né, oficial, tão bem aí articulado com o CIEB e com a Fundação Telefônica Viva e com, enfim, com os estados, pilotos e todo mundo que vai participar, e a gente é muito feliz por poder fazer parte disso. A Luciana vai falar, mas eu queria comentar com vocês que o Social Good Brasil é o meu trabalho voluntário, da Lúcia também, mas ao longo aí das nossas carreiras, e a gente já está, né, bem avançado aí em várias mudanças de carreiras, nós duas fomos secretárias de Estado. E a gente entende que se a gente não conseguir realmente chegar na gestão pública e nas políticas públicas, a gente vai ficar pequeno. E dados são pessoas. Ninguém vai conseguir sobreviver sem dados. Então, essa área pública, ela é fundamental. É uma coisa também de crença, né, Lúcia, que temos nós como pessoa, né, que a gente sabe que tem que chegar lá e estar aqui com os melhores parceiros para isso. Luciana, está contigo. Legal, legal. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Lúcia. Eu vou fazer um link com o que a Lúcia colocou em termos de aprendizado para a vida toda, né? O lifelong learning, né? Esse lifelong learning é realmente, eu particularmente acredito que esse é o caminho. A partir de agora, a gente vai ter cada vez mais esse tipo de aprendizado como forma de capacitação. E ele é muito baseado em microlearning, né? Não é aquela mais... Muda um pouquinho o paradigma. Você deixa de fazer um curso de 4, 5 anos para fazer vários cursos menores, até porque o tema que você está estudando, ele muda muito rapidamente. Então, a própria instituição, ela tem que buscar formas de se adaptar muito rápido, de se atualizar muito rápido, para se manter atualizada, para se manter necessária nesse ambiente de educação. E tudo isso é feito através do digital. Então, cada vez mais a gente comprova a necessidade da educação digital e da educação de dados como base para o desenvolvimento estruturado do ser humano. Eu acredito que daqui para frente é essencial, é aquilo que você falou, é o cognitivo, são os soft skills, mas a habilidade de você trabalhar com o digital e com dados é algo que é inerente. E a gente tem que buscar formas de dar isso para os jovens, mas também para quem já está no mercado de trabalho, porque senão você cria toda uma casta de pessoas excluídas digitalmente e que dentro em breve não vão conseguir acessar serviços básicos, tipo tirar documentação, Detran, CPF, todos esses serviços estaduais, hoje governamentais, estão online. Então, a gente tem uma responsabilidade social, até em termos de inclusão e de equidade, para poder levar esse conhecimento para todo mundo. E é uma capacitação estruturante, que vai permitir, vai fazer com que as pessoas consigam continuar a sua evolução. Tá? Então, fico muito feliz a Engie poder estar inserida nesse contexto, de prover isso nas comunidades onde atua, nos diversos níveis. Fernanda mencionou o nosso projeto Mulheres do Nosso Bairro, que é um dos vetores para isso. A gente vai soltar dentro em breve, ainda pegando uma caroninha na onda do spoiler ali do Américo, nós estamos soltando um edital de educação voltado para inscrição de projetos para receber fomentos nas áreas onde a gente atua, com foco em educação, porque a gente acredita muito nessa união desse ecossistema para fazer tudo isso rodar e as pessoas evoluírem. Bem, eu acho que é isso mesmo, né? Somos um ecossistema e estamos todos juntos. Acabamos perdendo um tempinho do nosso painel, Américo e Georgia, mas assim, para deixar uma mensagem final de vocês, a gente tem aí 5 minutinhos para finalizar o painel, e eu já deixo com vocês e agradeço muito a vocês e a todo mundo que está conosco nessa grande aliança. Então, vou deixar para o Américo e para a Georgia aqui umas palavrinhas finais para a gente encerrar esse debate que continua e que eu convido todo mundo para voltar aqui ano que vem, no próximo festival dos 10 anos do Social Good Brasil, que não é 10 do festival, é 10 da organização, né? A nossa criança completa 10 anos para a gente discutir o que está começando a conversar hoje. Américo. Bom, Fernanda, obrigado mais uma vez. Acho que é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E só um ponto que eu queria dar destaque, né? A Luciana comentou sobre a tremenda desigualdade que existe no nosso país. E até mesmo nisso a educação de dados pode ajudar.
porque ela pode conectar o aluno com esse mundo digital, com esse universo virtual que é tão atrativo para os jovens. Então, a gente pode conseguir, através de uma educação baseada nos dados, adequar isso aos interesses do aluno e, por consequência, melhorar os níveis de leitura e de matemática, que é os dois principais indicadores que a OCDE observa no PISA. Então, eu acho que até aí tem alguma conexão, Luciana, que a gente consegue fazer e impulsionar isso. Bom, que o festival continue, que vocês aproveitem esse dia, esse bate-papo, tanto quanto eu aproveitei essa conversa aqui incrível com vocês, e agradeço mais uma vez ao festival por esse espaço. Seguimos juntos. A gente que agradece. Geórgia, quer dar uma palavrinha final? Sim, pronto. Primeiro, para parabenizar mais uma vez e louvar aí o encontro. Eu acho que conversar sobre essas coisas, levar o que está sendo feito e trazer novas ideias é o que a gente precisa. Eu acho que vem aí um tempo de grandes desafios, mas o brasileiro é muito criativo e eu acho que se falou muito aqui em vias de se trabalhar essa coisa da tecnologia, plataforma, informação, dados, para a gente construir uma nação melhor. E é muito bom estar aqui, acho que é impressionante o impulso que o Social Good tem dado a outras iniciativas, trazer, né, botar luz em outras coisas que estão sendo feitas para ensinar, para inspirar. Então é muito bom estar aqui, fazer parte desse grupo, e obrigada a todos pelo tempo, e seguimos aí nessa conversa, não só dados ajudem a gestão pública, mas todos os segmentos aí da sociedade, porque estamos todos aqui nessa mesa, né, terceiro setor, governos, empresas e academia, eu acho que para tentar trabalhar isso e diminuir essa alfabetização digital aí, que eu acho que a gente está tentando acelerar num processo pandêmico que nos deu aí uma possibilidade para um outro lugar, numa velocidade diferente. Então, precisamos botar afeto e acho que muito aqui dessa inteligência emocional, dos soft skills que se falou aqui hoje, além dessas plataformas e todas as tecnologias, né? Muito bom estar aqui e vida longa para o Social Good, para esse festival que é incrível e para essa troca de aprendizados aí para o nosso crescimento. Obrigada. Obrigada, Geórgia, que possamos estar juntos, nós 5 aqui, as nossas organizações, por muitos e muitos anos, né, que nosso propósito aqui de levar para todo e qualquer brasileiro a educação em dados se multiplique, e eu sou só gratidão a cada um de vocês que está conosco, nos ouvindo, e a cada palestrante aqui, né, parceiro como pessoa. Então, muito obrigada, Américo, Luciana, Geórgia, e muito obrigada, Lúcia, pela parceria aí incondicional de tantos anos. Beijo para vocês.